Mas antes eu gostaria de compartilhar com você uma breve palavra hoje, devido a tantas coisas que nós temos e devido a tudo aquilo que Deus já fez no nosso coração. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus no capítulo 26 e versos 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. E em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E digo que de agora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém. Eu estou fazendo uma leitura aqui da instituição da Santa Ceia. No momento em que Jesus faz mais um ato de mesa, e ele convida os seus discípulos a continuarem fazendo este ato. Esse era um ato diferente de todos os atos que Jesus já havia feito. Era uma época próxima, sim, à Páscoa. E aquela ceia que eles fazem então, é uma ceia que vem dar todo um significado diferente para nós, igreja, porque estamos vivendo uma nova aliança. Por isso que nós ainda hoje não continuamos com o mesmo rito, o mesmo ritual dos judeus, de separar um cordeiro, e depois de comer aquele cordeiro, junto com a família, e de ter ali os pães asmos, porque esta aliança, ela era ligada ao Antigo Testamento, e é uma aliança que até hoje é mantida pelo povo judeu, dentro da sua crença, do judaísmo. Porém Cristo, ele traz uma nova aliança, uma aliança que não depende mais de nós estarmos matando um cordeiro a cada tempo por conta dos nossos pecados, mas entendendo de que o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tira de nós todos os nossos pecados, e a Santa Ceia vem a ser uma lembrança disso para nós, constantemente. A Bíblia até nos instrui de que todas as vezes que nós nos reunimos, nós podemos comer a ceia. Então, se você estiver na sua casa, e você tem uma aliança com Deus, e você está junto da sua família, e você quiser instituir a ceia ali para a sua família, e você quiser como pai, patriarca da sua casa, ou se a mãe, enfim, às vezes não tem a figura do pai também, quiser instituir a ceia, e pegar ali um cálice, pegar ali um pão, e ministrar sobre seus filhos, e contar a história, e dizer o quanto o herói dos heróis se entregou para que nós tivéssemos vida, e participar da ceia, não é errado, porque você está ali na presença do Senhor. Mas a comunhão feita aqui na igreja, ela é tremenda, porque ela tem muito significado. Veja que no ministério de Jesus, muitas vezes você vai ver Jesus trazendo as pessoas para juntos comerem. As pessoas brincam até hoje que reunião de crentes sempre tem comida, que sempre que vai fazer alguma coisa na igreja tem que ter comida junto. E apesar disso ser engraçado até, nada mais é do que nós levarmos adiante o que Jesus fazia. Porque se você prestar atenção nos textos, nós temos mais ou menos umas 40 passagens nos evangelhos falando de momentos em que Jesus para comer e chama as pessoas, ou traz as pessoas para junto de si, para que juntos eles possam comer. Um quinto do evangelho de Lucas fala a respeito
disso, de comunhões que Jesus proporcionava. Nos evangelhos inteiros, o verbo comer aparece em 76 textos. A palavra comer, ou seja, 90% dessas vezes que ela aparece está ligados à comunhão de mesa com Jesus, que Jesus estava à mesa, ou que Jesus serviu, ou que ele partiu o pão e entregou para as pessoas, mesmo que não houvesse uma mesa ali, mas eles estavam partilhando algo, eles estavam compartilhando o ato de comer. E percebam de que sempre há algo muito especial no comer, uma partilha, olhar no olho, ouvir o outro mais de perto. A comunhão na igreja, ela deve proporcionar isso. Você percebe que quando nós falamos aqui que vamos fazer um mutirão de limpeza, a gente sempre diz, chegue mais cedo, né? Por umas 8h30 vai ter um café abençoado aqui. E por que nós falamos isso? Simplesmente para atrair as pessoas? Não. Porque no primeiro momento, antes de você servir, nós queremos ter comunhão com você. Nós queremos sentir como você está. Nós queremos olhar nos seus olhos. Nós queremos comer pão com você. Queremos tomar café com você. E isso é um ato importante. Eu sei que algumas pessoas chegam, elas já querem estar trabalhando já para adiantar as coisas, e isso é muito o ministério de Marta, serviço, 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 vamos fazer, produção, produção, mas nós precisamos desse tempo do ministério de Maria, que é estar aos pés, que é estar junto à mesa, que é ouvir o que Cristo tem a nos dizer também. Me lembro que ali nos mutirões que a gente começou a fazer no novo templo, eles sempre iniciavam com um devocional, e depois nós tínhamos o café. O Senhor preparava o nosso coração, depois a gente ia ali, e a gente partilhava um com o outro, segurando uma xicrinha de café, comendo um pedaço de pão, e conversando com o outro, e partilhando com o outro. Jesus já promovia isso, e Ele promovia porque Ele entendia a importância que isso tinha. Se você olhar no Evangelho de Marcos, você vai ver que houve pelo menos 3 pontos importantes que Jesus fez com aquele povo lá já no finalzinho do seu ministério. Na Galileia, Ele se despediu daquele ministério que Ele fez na Galileia, por onde Ele passou, comendo com 5.000 pessoas, que eram os seus seguidores da Galileia. A Bíblia vai nos falar também, de que ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Ele deixou seus adeptos na região gentílica, ou seja, que não eram judeus, em Decápolis, que eram 10 cidades que tinham habitada pelos romanos, e Ele promoveu mais uma ceia que participaram mais 4.000 pessoas, e então Ele faz a sua última ceia, descrita em Marcos 14, que acontece apenas com os seus discípulos. Jesus, no final do seu ministério, deu uma atenção especial aos que o seguiam. Ele veio para a casa de Jacó, Ele veio para Israel, e isso Ele deixa muito claro, Ele veio para aqueles que estavam perdidos, e a gente gosta de se incluir aqui, mas nesse primeiro momento Ele está falando do povo judeu, mas Ele foi rejeitado, e então Ele abre para os gentios, e de alguma forma quando Ele come com os gentios aqui, Ele está apontando para o futuro, Ele está apontando para a mesa que nós vamos comer hoje, uma mesa da qual nós não éramos inclusos. A salvação era para Israel, e Israel rejeitando a salvação, agora essa salvação se estende também para nós, e nós participamos da mesa, e Ele faz uma despedida com os seus discípulos, porque eram eles que levariam esse evangelho do reino para todos os demais. Quando eu olho e quero fazer alguns pontos aqui, juntamente com você, sobre momentos em que Jesus está à mesa, e que Ele convida a mesa, e que Ele abre a mesa. Em Mateus no capítulo 8 e versículo 11, Jesus na sua fala diz de que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus no seu ministério já estava dizendo de que de muitos lugares viriam pessoas para sentar a essa mesa, e para participar dela.
Lembre-se que a promessa era para Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa de salvação, mas agora se estende para a igreja. E eu entendo que essa parte da mensagem é uma parte técnica, é uma parte de conhecimento, mas é importante que você tenha esse conhecimento também. A salvação era exclusiva e agora ela torna-se inclusiva. E Jesus está dizendo: vão vir de todos os lugares e vão encontrar lugar na mesa. É por isso que nós temos essa ideia e nós temos essa mensagem de que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos, ele é abrangente. Ele não é para um tipo de etnia ou para um tipo de credo, ele é para todos. Continuando aqui, Mateus também diz no capítulo 22, de uma grande festa, e conta-se uma parábola. Jesus está contando de que alguém promoveu um grande banquete, ele convidou os seus amigos, mas esses estavam ocupados, e você vai lembrar do texto, de que um dá uma desculpa: não, mas é que eu comprei uma junta de bois novas, eu preciso testar, é porque eu preciso enterrar lá fulano de tal, é porque, e todo mundo tinha uma desculpa, e eles não aceitaram o convite. E então ele olhou para os seus servos e disse: então passem pelos valados, passem pelas ruas, passem pelas sarjetas, e convide a todos os que vocês puderem para entrar na festa e fazer parte dessa festa. Esse versículo, muitas vezes, essa parábola, ela é contada e nós não damos ênfase a ela, mas esta parábola conta a minha vida e a sua vida, porque um dia nós estávamos perdidos pela sarjeta dessa vida. Quantos de nós não tínhamos mais esperança alguma? Quantos de nós não tínhamos esperança, porque até a família já tinha nos rejeitado, mas o Evangelho nos encontrou pelos cantos dessa vida, e o Evangelho veio e disse: você pode entrar na festa, você faz parte agora da festa. E a gente diz: não, eu não fiz nada de bom nessa vida, eu enganei todo mundo, eu roubei, alguns até assassinaram, outras pessoas fizeram tantos males, mas quando o Evangelho chegou, ele transformou você numa nova criatura, ele te deu vestes novas, e ele te inseriu dentro da maior festa desta vida, que é a festa da salvação. O Evangelho é a oportunidade, é um Deus que quer você dentro da festa dele, que não importa onde você foi encontrado, o que importa é como você vai entrar nessa festa. E a Bíblia diz que eles receberam vestes de festas, ou seja, o Senhor não queria dentro dessa festa que um olhasse para o outro e dissesse assim: olha, esse está sujo, esse é da sarjeta, não, eles foram tirados de lá, mas para entrar na festa eles receberam vestes novas. O que a igreja do Senhor faz na terra é promover vestes novas para você, para que você possa vestir-se de dignidade, uma dignidade que quem sabe foi perdida lá atrás, a dignidade que você perdeu no seu casamento, a dignidade que você perdeu num relacionamento que só te frustrou, que foi tóxico, uma dignidade que você perdeu por conta de uma educação errada que você sofreu, por causa do meio aonde você vivia e se contaminou. Quem sabe tudo isso roubou a tua dignidade, mas quando você entrou na casa do Senhor, ele lavou você no Calvário, ele lavou você com precioso sangue, e ele te deu vestes novas para você vestir, aleluia. E agora, quando as pessoas olham para você, elas não veem mais aquela pessoa tão errada, aquela pessoa que fazia tantas coisas que eram tristes até, mas quando elas olham para você, elas veem a nova criatura que o Senhor fez em ti. A Bíblia também nos fala, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e versos 19 em diante, de uma parábola de um rico e de um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro representa as pessoas famintas. Lázaro representa a diferença de classes sociais, porque houve uma época em que apenas as elites tinham acesso à igreja. As elites é que tinham acesso à salvação, ou pensavam que tinham. E os pobres e os menos afortunados, eles eram deixados de lado. Aquele homem rico não tinha um lugar na mesa para aquele homem.
Aquele homem pedia pão, mas aquele rico não estendia a sua mão. E apesar de ter tanto desta vida, e apesar de ter tantos recursos financeiros, ele era extremamente pobre de espírito. Enquanto Lázaro vivia numa pobreza e até mendigava, mas a Bíblia conta que quando os dois partiram para a eternidade, Lázaro foi recebido junto a Abraão, ou seja, ele estava num paraíso, enquanto o rico estava em sofrimento. Será que a Bíblia quer nos falar aqui a respeito do problema da riqueza? Não. A Bíblia não está falando contra a riqueza, ela está falando contra a avareza e contra o coração duro. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, muitos homens de Deus eram ricos. Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo, mas os seus corações nunca foram perturbados por essa riqueza. Eram homens que estendiam as suas mãos, que sacrificavam ao Senhor. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver outros. Davi, sendo rei, riquíssimo, mas no momento em que ele pensa em construir um templo, ele é o primeiro a dar de todas as suas riquezas para o Senhor. A riqueza só é um grande problema quando ela se torna senhora do seu coração. Quando a riqueza se torna um Deus para você, ela te afasta da mesa e ela vai afastar pessoas da sua mesa também. Mesmo que você tenha em abundância, muitos ficarão fora da sua mesa, porque a riqueza tomou conta do seu coração. E essa riqueza vai se transformar em pobreza. Agora, quando a humildade no nosso coração, não importa a quantidade, o poder aquisitivo que você tenha, você continua sempre tendo lugar à mesa para mais alguém que precisa comer. Há sempre um lugar, porque o nosso Deus é riquíssimo, e Ele sempre tem um lugar na sua mesa para cada um que queira sentar-se com Ele. Lázaro representa aqui para nós a miséria que foi inclusa na mesa. Aquele que não tinha para oferecer, mas quem tinha para oferecer e poderia oferecer, não ofereceu. Lucas capítulo 15 nos fala de mais um momento de mesa. E Lucas 15 nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Era alguém que estava na mesa, que comia da mesa, mas que agora achou que essa mesa é sempre a mesma coisa, e ele queria ir embora para experimentar de outras mesas. E esse texto nos fala de pessoas que estão na casa de Deus, que comem do melhor dessa terra, que comem da palavra de Deus que é servida a cada domingo de manhã, a cada quarta-feira, a cada momento que nós nos reunimos, mas que em algum momento pensa que existe um alimento melhor lá fora. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando simplesmente da The Way, essa igreja aqui, mas eu estou falando da igreja mesmo. O corpo de Cristo na terra, que pode ser aqui, que pode ser a casa de oração, que pode ser a quadrangular, que pode ser a Assembleia de Deus, enfim, qualquer igreja que tenha pregado verdadeiramente Jesus. Mas em algum momento nós somos iludidos, e isso não é uma coisa atual, isso já aconteceu aqui nessa parábola, mas isso também aconteceu lá atrás, quando o povo de Israel estava saindo, e Deus trouxe comida do céu para eles, e a Bíblia diz que o maná descia todos os dias Deus mandava, escute bem, pão do céu, e chegou um dia que aquele povo disse assim: nós já estamos enjoados desse pão vil, desse pão nojento, chega a me arrepiar, alguém pegar o que Deus deu e dizer assim: eu não quero mais essa porcaria, eu rejeito isso. E então eles trouxeram sobre eles as serpentes que vieram e começaram a picar eles, e aí clamaram a Deus por misericórdia, e mais uma vez Deus veio, através daquela serpente feita de bronze, que foi colocada numa haste, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze,
fosse curado. Você deve conhecer, está no livro de Números. Deus levantou uma serpente de bronze, para que a mordida daquela serpente que estava picando eles, agora não tivesse mais efeito. Nos dias de hoje, ainda as pessoas reclamam e reclamam de tudo aquilo que são dádivas de Deus. E a serpente, Satanás, continua trazendo veneno para a vida das pessoas. Mas um dia, a Bíblia diz que Deus levantou Jesus lá no alto de uma cruz. Ele é a serpente de bronze. Mas pastor, a serpente é o diabo, como é que a serpente pode ser Jesus? A serpente é um símbolo de maldição, e a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós, e quando ele é levantado naquela cruz, todos nós que olhamos para a cruz de Cristo, somos sarados de tudo aquilo que o mal nos causa. Por isso levante os seus olhos e olhe para Jesus, no meio das tuas dificuldades. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, feito tantas coisas que te desabonam, fruto do veneno de Satanás em você, do pecado, mas quando olhamos para Jesus somos curados. Esse jovem, ele não quis mais a mesa do pai. Diz aqui a parábola do filho pródigo, e ele sai, ele diz: pai, eu quero ir embora. Ele pega a sua herança e ele vai. Agora a mesa que ele espera lá fora, num primeiro momento era uma mesa de muita fartura. A Bíblia diz que ele tinha dinheiro, e agora ele está gastando com os seus amigos. Todo mundo tinha acesso à sua mesa, e ali eles se embebedaram, e ali eles comeram, e ali se prostituíram. Mas um dia o seu poder aquisitivo acabou, e agora nem mais alguém queria estar com ele à mesa, e ninguém mais o recebia também na mesa. É aquele momento em que nós não temos mais poder aquisitivo e os amigos vão embora, e que sobramos apenas nós. E agora tem uma outra mesa para ele, só que a mesa é junto aos porcos, e a Bíblia diz que ele estava ali olhando para a bolota dos porcos, e nem isso lhe era permitido comer. É quando nós chegamos no último estágio da humilhação, que estamos para comer o resto do mundo, o que é dado aos porcos, e porcos eram considerados animais imundos, ou seja, da imundície, o inimigo oferece muitas vezes para as pessoas comerem. É quando você para olhar para a tua vida, e você percebe que você já fez coisas tão desagradáveis, que você diz: como eu pude me submeter a isso? Como eu pude aceitar isso na minha vida? Quando você, iludida, permitiu que alguém te humilhasse tanto, quando você se humilhou por conta de um relacionamento que só roubou de você, e você olha, e aquilo nada mais é do que uma mesa de porcos, em que você estava ali pronta para comer lavagem, pronto para comer da lavagem que lhe era servido. Quantos de nós que caminhávamos no Evangelho de Jesus Cristo, e um dia nos desviamos e fomos para fora, e fomos para o mundo? Aconteceu comigo. Eu estava no Evangelho, e um dia me desviei e me afastei do Evangelho, e eu também já estive diante de uma mesa, comendo nojeira. Mas um dia, assim como a parábola do filho pródigo, aquele jovem se lembra da mesa do seu pai, aleluia. E ele diz: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus trabalhadores. É um momento de arrependimento, quando a gente percebe que não precisa viver essa vida desgraçada que o mundo está nos oferecendo. Nós não precisamos viver essa vida, porque na casa do nosso pai há abundância de pão, na casa do pai há uma mesa à nossa espera. Deus sempre tem algo para te alimentar, e o que Ele tem é bom. Agora é interessante também, antes de nós sairmos desse texto, entender de que havia alguém que estava já na casa do pai, que era o irmão mais velho. E o irmão mais velho estava na casa do pai, ele tinha uma mesa à sua disposição, mas ele não usufruía. A Bíblia diz que quando o irmão mais novo chega,
há uma grande festa sendo preparada para ele, porque ele estava perdido e foi encontrado. É o momento que nós nos alegramos por quem está chegando. Mas sempre há o irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que está na igreja há muito tempo e não se converteu ainda. Ele está na igreja, ele faz parte, ele assenta à mesa, mas ele sempre tem um quezinho com quem está chegando. Se a pessoa abandonou o evangelho, se a pessoa está chegando pela primeira vez, ele se sente dono de tudo e ao mesmo tempo não usufrui de nada. Ele vai reclamar com o pai e dizer assim: tu nunca me deu nenhum cabrito. E para esse aí que está chegando, mandou matar um novilho. Ai, o melhor aí, porque agora esse aí é crente novo, está chegando agora na igreja. Ai, o pastor tem tempo. E para mim, aí muitas vezes a gente pergunta: mas quantas vezes tu me convidou, meu irmão? Ah, nenhuma, mas também tu está me vendo aqui. Aquele pai olha para aquele filho e diz assim: filho, tudo que é meu é seu. Do tipo, você só não comeu, né, a carne de cabrito, ou um novilho, ou o que fosse, ou fez um churrasco com seus amigos, porque você não quis. E às vezes as pessoas não fazem, não usufruem, para poder ficar falando. Ela não faz parte, ela não pergunta, ela não age, ela não se alimenta, mas ela fica só para ela com aquilo, para poder julgar os outros. E esse é um problema sério, porque o pai, ele tenta conciliar para que ambos sentem à mesa. E ele diz: meu filho, entra lá, teu irmão estava perdido. Mas ele ficou gastando tudo que ele tinha, agora ele está vindo aí de novo, só para conseguir. E o que importa? Ele estava perdido. A vida dele é mais importante do que tudo que ele gastou. Sabe, nós vamos entender o poder da mesa quando entendermos de que a vida das pessoas é mais importante do que elas foram, de como elas chegaram, do quanto elas gastaram, do que elas fizeram. A vida delas é mais importante. Eu quero perguntar se você já trouxe alguém para a mesa, ou você achou que aquela pessoa não era digna de sentar à mesa. Aquele pai, ele está fazendo de tudo para que aquelas pessoas, ou para aqueles dois filhos pudessem sentar na mesma mesa, conciliar aquele que nunca saiu de casa com aquele que já saiu de casa, conciliar aquele que mesmo saindo de casa tinha entendimento de quem o pai era, com aquele que mesmo estando em casa nunca conheceu de verdade o pai. E aqui nós entendemos que ambos precisam crescer. Também em Marcos capítulo 6 fala que certa vez Jesus chamou as pessoas e disse que elas eram como ovelhas sem pastor, porque o Herodes, que era o líder, o rei deles, não estava cuidando deles. Mas Jesus veio e trouxe solução para eles. O papel da igreja na terra é pregar o evangelho, é salvar vidas. Mas muitas vezes a nós também cabe auxiliar aqueles que o governo não consegue auxiliar, aonde o governo não consegue chegar, aonde uma cesta básica não consegue chegar, aonde a assistência social da cidade não consegue chegar, naquela família esquecida, naquela família que não tem nem conhecimento. A igreja tem o poder de fazer também. A igreja pode fazer também. É por isso que nos projetos que nós temos ali para o Templo Novo, há muitos projetos sociais que estão nascendo no nosso coração, de atender as crianças, de poder ter esse contraturno escolar, de poder estar com as crianças no momento que os pais estão no seu trabalho, de poder ensinar música às crianças, de poder através do esporte levar para elas um direcionamento, de fazer alguma coisa pela sociedade. E tudo isso, apesar de não ser um papel fundamental da igreja, porque é pregar o evangelho, ele faz parte de levar vida, e de levar um carinho de Deus para aquele que tem mais necessidade. É uma forma de trazer para a mesa também.
Lucas capítulo 14, eu só estou citando assim, porque se alguém está anotando, depois pode ler na sua casa. Jesus aceita o convite de um fariseu para jantar, e ele está ali na mesa, e ali tem seus irmãos, parentes, vizinhos, isso era uma prática comum entre eles. Em certo momento, Jesus até diz, falando, ensinando naquele lugar: quando deres um jantar, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que por sua vez eles te convidem, e assim você seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem com quem recompensar-te. Aquele homem estava chamando Jesus porque Jesus estava popular, e ele chamou Jesus, mas as pessoas que estavam ali não eram as pessoas que costumavam andar com Jesus. Ele tornou muito exclusivo, e havia um costume entre eles também, de convidar as pessoas ricas da sociedade, para que depois estas mesmas pessoas os convidassem. E esse é o sentido de Jesus ter dito isso: quando você quiser fazer algo realmente importante, convide quem não vai te convidar, convide quem não pode te recompensar, convide para estar junto de você alguém que não tem nem como somar para a sua vida depois, alguém que você sabe que não oferecerá um jantar para você, porque talvez não tenha condições de fazer isso, mas que a tua mesa, pelas condições que Deus te deu, esteja aberta para esta pessoa, para conhecer, quem sabe, a verdadeira riqueza que está habitando dentro dela, uma verdadeira riqueza. Nós vamos perceber de que em alguns momentos que Jesus estava na mesa, algumas pessoas se aproximaram dele. Uma mulher que derramou perfume sobre ele, chorava aos seus pés, enxugava com os seus cabelos. Nós vamos ver uma mulher cirofenícia que chegou numa mesa onde Jesus estava e disse: por favor, cura minha filha porque ela está endemoniada. Aquele momento que Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos, porque aquela mulher não fazia parte do povo. Os fariseus, quando viam tudo aquilo, eles estavam constantemente julgando Jesus, e é por isso que vai ter um texto escrito que Jesus era chamado de glutão e beberrão, porque ele sempre estava no meio de muita comida, bebida, da mesa, conversando e promovendo esses momentos. E os fariseus não conseguiam lidar com aquilo. E quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época. Eram aquelas pessoas que não conseguiam entender como ele poderia assentar-se à mesa com prostitutas, com publicanos, com pecadores, com ladrões, porque essas pessoas tinham uma reputação má na sociedade. Mas Jesus ia até elas, assentava-se com elas e compartilhava pão com elas e conhecimento com elas, e a salvação também era compartilhada com elas. O grande problema é quando nós nos sentimos muito exclusivos, porque somos bons demais. O grande problema da religião, quem sabe seja isso, é quando eu sou bom demais que eu não posso sentar do seu lado. É quando a minha santidade é ferida por esta pessoa, que ela é tão fraca. Nossa, como você já está tanto tempo na igreja e não consegue vencer isso. Produzimos julgamentos em cima das pessoas, diante das fraquezas que elas têm. E a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado. Cuide, você que está de pé, para que não caia. Existe um grande problema na soberba, porque a soberba precede a queda. É quando achamos que está tudo muito certo, que somos bons, porque graças a Deus eu ando hoje num nível de santidade, que eu passo e os demônios tremem. Uau! É um grande problema quando nós sentimos que somos, porque um dia teve um anjo que sentiu que estava aqui em cima, e a Bíblia diz que quando ele sentiu que estava aqui em cima, ele foi abatido e caiu, e tornou-se Satanás. Há um grande problema, queridos, quando nós confundimos o poder de Deus com a soberba. Deus quer derramar o seu poder sobre todos nós,
Mas quando você se sentir cheio da presença de Deus, você deve lembrar que aquele que era mais cheio da presença de Deus, sempre teve lugar na mesa para quem era mais humilde. Quando você se sentir poderoso, poderosa na presença de Deus, lembre que Ele, por ser tão cheio, sentava-se com os pecadores. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, sentado com pecadores, Ele não vivia dizendo assim: ô, mas tu é pecador, hein? Ô, Zaqueu, mas tu é mão leve, né, Zaqueu? Sabe que eu não vejo Jesus olhando para aquela mulher que foi pega em adultério, e que todo mundo queria apedrejar a ele, e depois Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando todos os acusadores vão embora, Jesus podia chegar e dizer assim: mas tu é sem vergonha mesmo, né? A essa hora do dia fazendo um negócio desse. Você não vai ver Jesus pisando sobre os pecadores. Você vai ver Jesus falando para os fariseus, que eram os religiosos da época: vocês são uma raça de víboras, vocês são filhos do diabo. Mas que interessante isso, pastor. Quer dizer que Jesus ficava, sabe, acoitando os pecadores, sabe, protegendo os pecadores. Ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A igreja só é igreja quando nós estamos abertos para receber todas as pessoas que precisam de ajuda. E quando nós estamos aqui para sermos inclusivos. E meu irmão, vai ter alguém do teu lado que não vai entender do jeito que você entende, que não vai caminhar na velocidade que você caminha. Agora o que você vai fazer? Vai correr na frente, ou você vai ajudar o teu irmão a caminhar também? Você vai correr para a mesa e comer rapidinho e o que sobrar é dele? Ou você vai esperar o teu irmão chegar à mesa? É por isso que a Bíblia diz: quando vocês comerem dessa ceia, esperai uns pelos outros. E eu finalizo aqui essa parte dizendo que Jesus nos deixa bem claro que há uma mesa aberta para qualquer pessoa, sem distinção, porque todos aqueles que o receberam no seu coração, todos aqueles que estão ouvindo a palavra e que verdadeiramente tem um arrependimento no seu coração de tudo que passou, essa pessoa tem um lugar à mesa. Essa pessoa pode vir à mesa. A mesa sacia a fome daqueles que têm fome. A mesa, ela quer quebrar qualquer relação ou divergências de nível econômico. A mesa quer deixar todos iguais. A mesa, ela é capaz de enfrentar o fundamentalismo religioso, porque ela quer pegar aquele que acha que é demais e tirar, e quer pegar aquele que acha que é de menos e acrescentar, e nivelar e colocar todos na mesma mesa. Eu faço memória e referência a uma última mesa. Essa mesa, ela aconteceu muito antes de Jesus. Era a mesa do rei Davi. E essa mesa sentavam os seus filhos. E havia toda uma dinastia agora dos seus filhos, seus parentes que sentavam à sua mesa, uma mesa real. Mas um dia Davi lembrou que tinha feito um pacto com seu amigo Jonatas, que agora já tinha morrido. E nesse pacto ele disse: se eu morrer, você cuida da minha família, mas se você morrer, eu cuidarei da sua. E agora Jonatas estava morto e ele lembrou disso. E ele pediu se tinha alguém ainda descendente da casa de Saul que ele pudesse fazer alguma coisa boa. E havia um filho de Jonatas, e vocês conhecem o texto talvez, chamado Mefibosete. E esse garoto, quando ele era pequenininho, houve uma guerra, e a sua ama de leite, quando foi fugir com ele, aterrorizada pela guerra, ela tropeçou, caiu sobre o menino e quebrou a bacia. E ele se tornou coxo. Ele rastejava. Agora imagina, ele era um príncipe, mas agora eles tinham perdido uma guerra, perdido o reino, e ele tinha sido levado com as pernas quebradas,
E ele cresceu, e ele tinha mais ou menos por volta de uns 25 anos, segundo alguns estudiosos. E ele estava morando de favor na casa de alguém num lugar chamado Lodebar, que para algumas traduções dizem que Lodebar significa lugar de esquecimento. Ele era um príncipe, estava quebrado num lugar de esquecimento. Mas Davi, rei agora, lembrou-se de uma promessa. E quando ele soube de que havia aquele garoto, e alguém disse, mas ele é aleijado, ele não importou-se com a condição que o garoto estava, e ele mandou que fossem buscar ele no lugar do esquecimento. E quando o trouxeram, ele disse, quem sou eu como um cão morto para você lembrar de mim? Ele se coloca numa condição, porque a vida inteira, quem sabe, ele ouviu coisas ruins. Ele já era alguém, mas quando era bebê, agora ele estava quebrado, ele só rastejava no chão. Davi nem responde para ele. Davi só olha para ele e diz, a partir de hoje, tudo quanto você perdeu, e tudo que era da casa do teu avô e do teu pai, eu vou restituir para você, você vai ganhar tudo isso de volta, eu vou entregar para você tudo quanto foi perdido. Você terá servos e você terá servas, eles plantarão nas terras e eles trarão fruto para você, mas quando você for comer, você vai vir na minha mesa e você vai assentar com os meus filhos para comer. Naquela mesa havia uma toalha que ela passava por cima das pernas de todos, ou seja, no momento que Mefibosete estava naquela mesa, a toalha cobria todos os filhos e todos eram iguais diante daquela mesa. Essa é a mesa que Deus tem para nós hoje, uma mesa de igualdade. Deus tem uma mesa de igualdade para nós. Eu queria orar com você rapidamente, só que você coloque de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer.
e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.